Bom dia, turma 2001, segundo ano. Hoje, 8 de julho de 2020, nossa aula de filosofia. O tema é o conhecimento, apreensão e expressão da realidade. Quando nós falamos em conhecimento, o impacto que essa palavra causa é inatingível. Conhecimento é tudo. Só que hoje nós vamos trabalhar diretamente com a apreensão e expressão da realidade. Por quê? O que é, afinal, conhecer, né? Conhecer é representar cuidadosamente o que é exterior à mente. Ele está no processo de conhecimento junto com os elementos que são indispensáveis, que é o sujeito e o objeto. O sujeito é o elemento que conhece e o objeto é o elemento conhecido. Sujeito, nossa consciência, nossa mente. Objeto, a realidade, o mundo e os fenômenos. É a nossa própria consciência quando nós refletimos. Possibilidades do conhecimento na modernidade, empirismo e racionalismo. Empirismo é a forma de conhecer que valoriza nossas percepções sensoriais. Racionalismo, somente a razão humana, trabalhando com os princípios lógicos, pode atingir o conhecimento verdadeiro. Para o empirista, todo conhecimento está baseado na experiência sensorial. Eu vejo, eu sinto, eu cheiro, eu escuto e eu falo. Dependendo, portanto, em última instância, de pelo menos um dos 5 sentidos, porque ele precisa da experiência sensorial. Ou ele vê, ou ele fala, ou ele sente, ou ele cheira, ou ele ouve. Para o racionalista, a verdade só pode ser conhecida mediante o trabalho lógico da mente, independentemente das percepções sensoriais. Características do empirismo. A verdade está na percepção dos sentidos. Não existem ideias inatas, isto é, toda ideia foi adquirida pela percepção sensorial. Suponhamos, portanto, que a mente seja uma folha em branco, desprovida de caracteres, sem qualquer ideia. De que modo receberá as ideias? Respondo, da experiência. É este o fundamento de todos os nossos conhecimentos. Daí extraem a sua origem primeira. John Locke. Características do racionalismo. A razão humana é o único instrumento capaz de conhecer a verdade. Os princípios lógicos fundamentais são inatos, ou seja, não dependem da experiência sensorial. A experiência sensorial é uma fonte permanente de erros. Ao nascermos, trazemos em nossa inteligência alguns princípios racionais e ideias verdadeiras. De sorte que, após ter pensado bastante nisso e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre, enfim, concluir e ter por constante que essa proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira, todas as vezes que a anuncio ou que a concebo em meu espírito. René Descartes. A questão do inatismo. Percebemos que um princípio do racionalismo é a teoria do inatismo, ou seja, a crença de que ao nascermos já trazemos conosco algumas ideias. Por outro lado, o empirismo fundamenta-se na crença de que nossa mente nasce vazia e somente no contato com o mundo por meio dos nossos sentidos é que iremos construir as ideias. Você acredita na existência de algum conhecimento inato? Platão acredita que sim. Esse importante filósofo grego nasceu em Atenas, provavelmente em 427 a.C., e morreu em 347 a.C. É considerado um dos principais pensadores gregos, pois influenciou profundamente a filosofia ocidental. Ele defendia a existência de ideias inatas na matemática, como veremos no trecho de uma de suas obras a seguir. Vamos lá?
Platão defende a existência de ideias inatas em várias de suas obras, mas as passagens mais conhecidas se encontram nos diálogos Menon e República. Vejamos. No Menon, Sócrates dialoga com um escravo analfabeto, fazendo-lhe perguntas certas na hora certa. O filósofo consegue que o jovem escravo demonstre sozinho um difícil teorema de geometria. As verdades matemáticas vão surgindo no espírito do escravo, à medida que Sócrates vai fazendo as perguntas. Como isso seria possível, indaga Platão, se o escravo não houvesse nascido com a razão e com os princípios da racionalidade? Opa, você já passou por uma situação parecida com a do tal escravo? Nós, alunos, professores, cidadãos, passamos por essas experiências a todo momento, quando somos colocados em situações que precisamos dar respostas a perguntas que vão nos fazer refletir. Além de acreditar nas ideias inatas, Platão também afirmava que não podíamos confiar nos sentidos, já que eles estão sujeitos a erros e a falsas opiniões. Para exemplificar sua tese, Platão criou o famoso mito da caverna. Vocês já ouviram falar? Vamos conhecer um pouco desse mito da caverna agora. Então, vamos lá? Primeiro trecho. Imaginemos um muro bem alto separando o mundo externo e uma caverna. Na caverna existe uma fresta por onde passa um feixe de luz exterior. No interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram e cresceram ali. Ficam de costas para a entrada, acorrentados, sem poder mover-se, forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna, onde são projetadas sombras de outros homens. Desse modo, os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Segundo trecho. Imagine que um dos prisioneiros consiga se libertar e, aos poucos, vá se movendo e avance na direção do muro e o escale, enfrentando com dificuldade os obstáculos que encontre à saída da caverna, descobrindo não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles e, mais além, todo mundo é a natureza. Caso ele decida voltar à caverna para revelar aos seus antigos companheiros a situação extremamente enganosa em que se encontra, correrá, segundo Platão, sérios riscos, desde o simples ser ignorado até, caso consigam ser agarrado e morto por eles, que o tomando por louco e inventor de mentiras. Vocês entenderam? Aquilo que a gente desconhece são mentiras ou são loucuras. A alegoria da caverna. Essa é uma animação disponível no YouTube, onde, teoricamente, eu trago o discurso do mito da caverna para o concreto. O que eu vejo é a realidade ou uma cópia imperfeita dela. Interpretando o mito da caverna. Vamos então? O que é a caverna? O mundo de aparências em que vivemos. O que são as sombras projetadas no fundo? As coisas que percebemos. O que são os grilhões e as correntes? Nossos preconceitos e opiniões. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O filósofo. O que é o mundo fora da caverna? A realidade. Vocês percebem que, ao interpretar o mito da caverna, eu dei forma, eu dei concretude àqueles textos. E eu vejo a caverna como um mundo de aparências, as sombras, aquilo que percebemos, os grilhões e correntes, os nossos preconceitos e opiniões. Quem é o prisioneiro? É o filósofo. Por que o filósofo? Porque ele é aquele que, fora da caverna, fora desse preconceito, fora desses grilhões, fora dessas sombras projetadas, fora desse mundo de aparências, ele percebe o quê? A realidade.
René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, ele é outro filósofo que também defende a tese do inatismo. É o francês René Descartes, que, em sua obra Discurso do Método, coloca 3 tipos de ideias: ideias adventícias, ideias fictícias e ideias inatas. Vejamos cada uma delas, então. Vamos lá. As ideias adventícias são aquelas vindas de fora, que se originam de nossa sensação e percepção. Para Descartes, esse tipo de ideia são, de um lado, ideias da qualidade sensorial, cor, odor, som, textura, tamanho, paladar, mas, por outro, também são as opiniões formuladas com base nessas ideias, geralmente enganosas ou falsas. Exemplo. Ao olhar para o céu, meu sentido da visão me diz que o Sol se move de leste para oeste, mas, ao estudarmos a astronomia, vejo que tal opinião é falsa, pois, na verdade, a Terra é que se gira em torno do Sol. O Sol se mantém o quê? Parado. Olha o Sol no horizonte. Se você nunca tivesse estudado nas aulas de ciências e de geografia sobre o movimento de rotação da Terra, provavelmente confiaria em sua visão e acreditaria que o Sol se move entre o amanhecer e o entardecer, e não a Terra. Você acha que os sentidos podem realmente enganar? Vamos lá? A ilusão da grelha, de Hermann, foi observada por Ludmilla Hermann em 1870. Quando se olha um desenho com quadrados negros sobre um fundo branco, tem-se a impressão de que surgem manchas fantasmas nas interseções das linhas. As manchas desaparecem quando se observa diretamente a interseção. Olhem, fixem o olhar e percebam essa fala. Quando olhamos os quadrados negros sobre um fundo branco, tem-se a impressão de que surgem manchas fantasmas nas interseções das linhas. As manchas desaparecem quando se observa diretamente a interseção. Qual é verdadeira imagem apresentada? Você vê uma jovem ou uma senhora de perfil? Dois, ideias fictícias. São aquelas que criamos em nossa fantasia e imaginação, por meio de um processo de composição, formando seres inexistentes, como fadas, duendes, sereias. São as fabulações da arte, da literatura, do mito, da superstição. Essas ideias nunca são verdadeiras, pois não correspondem a nada que exista realmente e sabemos que foram inventadas por nós mesmos, quando já recebemos prontas de outros que as inventaram. Então, essas são as fictícias. Terceiro, as ideias inatas. São aquelas que não poderiam vir de nossa experiência sensorial, porque não há objetos sensoriais ou sensíveis para elas, nem poderiam vir de nossa fantasia, pois não tivemos experiências sensorial para compô-las na nossa memória. Exemplo, a ideia de infinito é uma ideia inata, pois não temos nenhuma experiência sensorial da infinitude. Para Descartes, é possível conhecer a verdade? A resposta é sim, mas para isso o conhecimento deve passar por um rígido processo metódico que começa com a dúvida. Dúvida. Desde os meus primeiros anos de vida, aceitei como verdadeira uma quantidade de falsos conceitos, e o que construí depois sobre princípios tão inseguros só poderia ser muito duvidoso e incerto, de modo que se fazia necessário que eu decidisse seriamente me desfazer de todas as opiniões recebidas até então e recomeçar a partir dos alicerces, se quisesse instruir algo de sólido e permanente nas ciências.
A dúvida é mais ainda uma questão de como eu penso às vezes. Então, como eu penso que os outros se enganam até nas coisas que acreditam saber com a maior certeza. Pode ser que ele tenha querido que eu me enganasse sempre, que somo 2 e 3, ou quando enumero os lados do quadrado, ou quando considero coisas algo ainda mais fáceis que essas, se é que se pode imaginá-las. Matemática é complexo. Dúvida. Permanecerei obstinadamente preso a esse pensamento. E se por tal meio não estiver em meu poder alcançar o conhecimento de qualquer verdade, ao menos estará em meu poder suspender o meu juízo. Eis porque procurarei cuidadosamente não aceitar nenhuma falsidade e prepararei tão bem o meu espírito contra as astúcias desse grande enganador, que, por mais poderoso e astuto que seja, jamais poderá me impor coisa alguma. Meditações Metafísicas de René Descartes. Eu trouxe para vocês 3 pontos de dúvida, para a gente pensar, refletir. Única verdade livre de dúvidas, segundo Descartes. Meus pensamentos existem. Se meus pensamentos existem, eu existo. Portanto, penso, logo existo. Essa é a verdade máxima. Para Descartes, a existência do pensamento é mais certa que a sua existência corporal, já que é preciso pensar para ter a certeza de que existe o corpo pensante. Penso, existo. Vamos filosofar? Se a consciência antecede o corpo, seria essa a origem das ideias inatas defendidas pelos racionalistas. A solução de Kant para o dilema, racionalismo versus empirismo, vem agora. Kant, que viveu de 1724 a 1804, foi um filósofo prussiano, alemão, considerado como o último grande filósofo dos princípios da era moderna e, indiscutivelmente, um dos pensadores mais influentes. Afirma que todo conhecimento começa com a experiência, mas que a experiência sozinha não nos dá o conhecimento. Principais ideias de Kant. Primeira, é preciso um trabalho de sujeito para organizar os dados da experiência. Segundo, antes da experiência sensorial, existem na mente humana certas estruturas que possibilitam o conhecimento. Terceiro, portanto, a experiência fornece a matéria do conhecimento e a razão organiza essa matéria de acordo com estruturas existentes. A priori, daí o termo a priorismo para a teoria kantiana. Para concluir, certa vez, um cosmonauta e um neurologista russos discutiam sobre religião. O neurologista era cristão e o cosmonauta não. Já estive várias vezes no espaço, gabou-se o cosmonauta, e nunca vi nem Deus nem anjos. E eu já operei muitos cérebros inteligentes, respondeu o neurologista, e também nunca vi um pensamento. O mundo de Sofia. Ou seja, a gente não precisa ver para crer. E você, acredita no que vê? Terminamos por aqui. Uma boa semana. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Até breve.